Olá pessoal, bom, esse vídeo aqui é apenas para informá-los sobre os últimos dias de inscrição para o concurso da Cefa, que está sendo realizado pela FADESPA. Bom, as inscrições desse concurso, ele começou no dia 10 de janeiro e agora vai finalizar dia 10 de fevereiro, então deu quase um mês. E aí temos até agora, dia 10 de fevereiro, para fazer a inscrição e para pagar até o dia 11 do 2. E aí tudo isso pelo site do portal FADESPA. Com relação à taxa de inscrição, as taxas é de R$ 75,00, que é para dois cargos, o de fiscal e o de auditor. E com relação aos cargos e vagas, como eu falei, são dois cargos, né? O de auditor fiscal de receitas estaduais e o outro é de fiscal de receitas estaduais. Com relação ao número de vagas, o maior número de vagas que tem é para o auditor fiscal, que é de 38 vagas imediatas. Mas, além disso, também tem um cadastro reserva, que é de 112. Então, é maior o número para esse cargo de auditor. Mas, com relação ao fiscal de receitas estaduais, eles são os menores números de vagas imediatas, que são 10, e o cadastro reserva, que é 40. Uma coisa que eles colocaram no edital também é com relação à distribuição dessas vagas, que, por exemplo, olha só, das vagas imediatas para auditor, que são 38, elas estão divididas para ampla concorrência, que é de 36, e PCD, que são 2, então totalizando 38. Assim como foi também do cadastro reserva, que como são 112, aí 106 é para ampla concorrência e 6 é para PCD. Para a fiscal aconteceu a mesma coisa, então 10 vagas imediatas para 9 para ampla concorrência e uma para PCD. E as 40, que é para cadastro reserva, 38 é para ampla concorrência e 2 para o PCD. Com relação à data de provas, cada cargo desses aqui fará o dia todo de prova, só que em dias diferentes. Por exemplo, no de fiscal de receitas estaduais, será realizado dia 20 de março as provas. Então, ele fará uma prova de manhã, que é só de conhecimentos gerais, com duração de 5 horas, ou seja, de 8 às 13, e de tarde será o de conhecimentos específicos. Será realizado das 15 às 20 horas, com duração de 5 horas. Isso tudo no dia 20 de março. Com relação ao cargo de auditor, será realizado no dia 27 de março as provas, que de manhã, mais uma vez, né, será de conhecimentos gerais, que é de 8 às 13 horas, com duração de 5 horas, e a prova 2, que é de conhecimentos, seria específicos aqui, que seria de 15 horas às 20 horas. Bom, com relação às provas, elas são provas objetivas, onde cada questão terá 5 alternativas. E aí, como eu falei que são duas provas, a gente vai ver aqui a composição delas. Para conhecimentos gerais, que será realizado de manhã, elas terão 100 questões. E dentro dessas 100 questões, haverá questões de português, matemática financeira e estatística, administração e ética na gestão pública, direito, dentro dele administração, civil e penal. Também terá o direito constitucional e a tecnologia da informação. Então, no final, a gente consegue observar que os pesos das questões serão iguais, só que é de 0,1. Só que no final, haverá uma quantidade mínima de acerto, né, para ser considerado por disciplina, que aqui ele diz que é 40%. E aí a gente consegue observar aqui que os maiores valores são para português, para matemática, direito e os de direito, né, que é administrativo, civil, penal e constitucional. E com relação à prova 2, né, que é de conhecimentos específicos, ele terá 80 questões. E nessas 80 questões terá sobre direito tributário, legislação tributária do Estado do Pará, contabilidade geral avançada de custos, auditoria e economia. Aí a gente consegue observar já também uma diferença entre os pesos dessas questões, onde o que vai valer mais é o direito tributário e a legislação tributária do Estado do Pará. E mais uma vez tem a questão do acerto mínimo, né, por disciplina, onde os maiores também serão para esse direito tributário e a legislação tributária. Isso aqui é para a prova de auditor. Quando a gente olha para a prova de fiscal, que é a mesma coisa, né? Prova objetiva com uma questão com 5 alternativas,
Terão duas provas, né? A de conhecimentos gerais, que é de 100 questões, com questões de português, matemática, administração e ética na gestão pública, direito, que é direito administrativo, civil e penal. Aí aqui também tem a tecnologia da informação. Mais uma vez, todas elas têm pesos iguais, que é de 0,1, mas também tem aquele percentual mínimo, né, por disciplina de acerto, que é de 0,8. E aí, com relação à prova que é de tarde, que é conhecimentos específicos, ele terá 80 questões. Aí terá direito tributário, legislação tributária, contabilidade geral, economia e direito constitucional. Então, a gente consegue ver também a diferença, né, aqui dos pesos das questões. Mais uma vez, o tributário e a legislação tributária é o que vai valer mais. Com relação a isso daqui que eu achei bem interessante que está no edital, ele diz assim que será considerado aprovado nas provas objetivas o candidato que, cumulativamente, né? Então, nessa ordem, que tenha acertado no mínimo 40% de cada uma das disciplinas, né, que integram as provas objetivas 1 e 2, então o mínimo por disciplina é 40%, assim como no mínimo 60% do somatório dos pontos ponderados do conjunto das provas objetivas 1 e 2. Além disso, também que tenha alcançado até centésima quinquagésima colocação no caso do cargo de auditor e até quinquagésima no cargo de fiscal. Então, isso daqui ela é bem interessante para a gente ter noção de quando for fazer a prova. Então, aqui ele diz no 8.5, né? Será considerado aprovado e classificado os candidatos posicionados até a 38ª colocação para auditor e a 10ª colocação do cargo fiscal de receitas estaduais. Isso aqui é que está de acordo com o número de vagas imediatas, né? Mas lembra que tem o cadastro reserva? Então, após essa colocação é que vai ser considerado o cadastro reserva, que é por isso que ele diz assim: será considerado aprovado e não classificado, integrado o cadastro de reserva, posicionado a partir da 39ª até 150ª no cargo de auditor, assim como a 11ª até 50ª colocação do cargo de fiscal. E, por fim, será eliminado do concurso para todos os efeitos o candidato que não atender os critérios da aprovação, que são esses critérios que a gente acabou de ver aqui. Pontuação mínima por disciplina, pontuação geral, né, que é de 60%, e as colocações também, atingindo até o cadastro reserva. Bom, pessoal, é isso que eu queria informar a vocês sobre o concurso. Não perca o período de inscrição, que já é até agora, dia 10 de fevereiro. Valeu!